Com esse plano vamos pegar toda a aposentadoria e o fundo de pensão da mamãe. A voz de Isabela, a esposa do meu filho, ecoou da sala de estar. Eu podia ouvi-los claramente da lavanderia, onde dobrava as roupas recém-lavadas. É isso mesmo, respondeu Lucas, meu filho. É melhor que a gente use esse dinheiro. De que adianta uma fortuna na mão de velhos como eles? Seria um desperdício. A risada debochada de Lucas se seguiu, cortando o ar da tarde como uma faca. Minhas mãos, que antes se moviam com agilidade sobre as toalhas, pararam de repente. O valor total era de R$ 270 mil. Essa era a quantia que eles me extorquiram ao longo de um ano. Mas eu, com a precisão de uma vida inteira, havia registrado cada centavo. Cada mentira sobre a busca por emprego, cada ameaça velada sobre dívidas, tudo estava anotado. E mais, cada conversa, cada confissão sussurrada na calada da noite estava gravada. Preparem-se, murmurei para mim mesma, o coração batendo com uma fúria fria. Vocês me subestimaram. Meu nome é Helena Almeida, tenho 61 anos. Vivo uma vida tranquila com meu marido, Ricardo, de 66, em um bairro arborizado de São Paulo. Ricardo se aposentou na primavera passada de seu cargo de diretor em uma grande multinacional e agora aproveita sua segunda vida com um entusiasmo contagiante. Sua rotina é um bálsamo, 3 vezes por semana no clube de golfe, tardes imerso em seus livros de história no escritório e o cuidado meticuloso com as orquídeas em nosso pequeno jardim. Eu também, depois de 30 anos como gerente de banco, finalmente encontrei tempo para mim. Nossas viagens mensais para Campos do Jordão ou para as estâncias hidrominerais do interior paulista eram o nosso maior prazer. Escolhíamos sempre um novo hotel, uma nova paisagem para explorar, desfrutando do ar puro e da tranquilidade. Meu clube do livro, formado por mulheres da minha idade, era meu refúgio intelectual, onde discutíamos de Clarice Lispector a Lia Luft. As tardes eram dedicadas ao meu jardim, um santuário de rosas e jasmins. Vivíamos dias plenos e serenos com uma segurança financeira que havíamos construído com muito esforço. A aposentadoria de Ricardo, somada à minha previdência privada e ao dinheiro que guardamos, nos garantia uma vida sem preocupações. Na verdade, depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho, sentíamos que merecíamos aproveitar cada momento que nos restava. Essa paz, no entanto, foi brutalmente interrompida em abril do ano passado. Meu filho, Lucas, me procurou com uma expressão sombria, pedindo uma conversa séria. Lucas tem 29 anos, sua esposa, Isabela, 27. Casados há pouco mais de um ano, formavam um casal deslumbrante. No dia do casamento, pareciam saídos de uma revista. Isabela, que trabalhava como esteticista em um salão de luxo nos Jardins, sempre foi a imagem da elegância e sofisticação. Mãe, preciso muito falar com você, disse Lucas, em um domingo à tarde. Sua voz estava carregada de uma gravidade que eu nunca tinha ouvido. Ao seu lado, Isabela mantinha uma expressão igualmente tensa, os olhos fixos no chão. Ver os dois, geralmente tão cheios de vida e sorrisos com semblantes tão carregados, me deixou imediatamente em alerta. O que aconteceu? Alguém está doente? Perguntei, inclinando-me para a frente, o coração já apertado de preocupação. Na verdade, mãe. Eu fui demitido, Lucas confessou, baixando a cabeça. O choque me atingiu em cheio. Ele trabalhava em uma startup de tecnologia promissora, eu o imaginava seguro. Mas a crise econômica, pelo visto, não perdoava ninguém. O quê? Exclamou Ricardo, igualmente surpreso. Mas a empresa dele não era uma das mais estáveis? Estou procurando outro emprego feito um louco, mas o mercado está terrível, continuou Isabela com a voz embargada. Mãe, a verdade é que estamos passando por um aperto muito grande. A angústia em seus rostos era palpável, e meu coração de mãe se partiu. Aperto? Como assim? Perguntei, já imaginando o pior. Sem o salário do Lucas, as contas estão se acumulando, explicou Isabela. E eu? Bem, quando nos casamos, ele me prometeu que eu poderia ser dona de casa, cuidar do nosso lar. Senti um leve incômodo com suas palavras. Em uma situação como essa, não seria natural que ela também procurasse uma forma de ajudar?
Mas por outro lado, eu entendia o sonho de uma recém-casada de se dedicar ao lar. Mas Isabela, talvez fosse bom se você arrumasse um trabalho, mesmo que temporário, Ricardo sugeriu com cautela. A expressão de Isabela se fechou instantaneamente. Pai, eu acredito que meu trabalho agora é apoiar o Lucas. Além disso, meu antigo emprego era muito desgastante fisicamente. E com o Lucas chegando em casa exausto todos os dias da busca por emprego, ele precisa de mim. Lucas rapidamente defendeu a esposa. É verdade. Ela tem cuidado de tudo em casa pra mim. Eu chego tão cansado, mãe. Exausto. Eu queria saber. A gente poderia passar os fins de semana aqui? Só pra recarregar as energias. Sinto falta da sua comida, do seu cuidado. A aparência de Lucas realmente era de alguém esgotado. Havia olheiras profundas sob seus olhos e seu rosto parecia mais magro. Claro que sim, meu filho. Esta casa é sua. Venham sempre que precisarem, eu disse, forçando um sorriso para encorajá-lo. Era meu dever como mãe apoiar meu filho em um momento tão difícil. Obrigado, mãe. Sabia que podia contar com você. Não há lugar como a casa da gente, Lucas disse com um visível alívio. Ricardo concordou. Vamos ajudar no que for preciso até você se reerguer, Lucas. Somos uma família, afinal. Pai, mãe, muito obrigada de verdade, disse Isabela, curvando a cabeça em um gesto de gratidão. Naquele momento, nossa preocupação era genuína e pura. Um jovem casal enfrentando desemprego, a incerteza. Queríamos apenas protegê-los, oferecer nosso porto seguro. Mal sabíamos que estávamos abrindo as portas para nossa própria ruína. A partir do fim de semana seguinte, Lucas e Isabela se tornaram hóspedes fixos. Chegavam na sexta-feira por volta das 8 da noite e partiam no domingo no final da tarde. No início, eram momentos agradáveis. Jantares em família, conversas na sala enquanto assistíamos a um filme. Ricardo adorava tomar uma cerveja com o filho, relembrando histórias da infância. Eu me lembro de você no time de futebol da escola, campeão. Você era o artilheiro, dizia Ricardo com orgulho. Eu lembro, pai. E você estava em todos os jogos, na torcida. Isso significava muito para mim. Ouvir essas conversas aquecia meu coração. Era minha família reunida novamente. Para agradá-los, eu preparava banquetes. A picanha mal passada que Lucas tanto amava, a moqueca que Isabela elogiava, saladas elaboradas, sobremesas especiais. Eu passava horas no mercado e na cozinha. A comida da senhora é divina, Helena, dizia Isabela com um sorriso que parecia sincero. E eu, feliz, respondia, faço qualquer coisa para ver vocês felizes. Contudo, nossa rotina foi completamente alterada. Nossas viagens mensais foram canceladas uma após a outra, pois sempre coincidiam com a vinda deles. As reuniões do meu clube do livro foram sendo deixadas de lado. Não posso ir hoje, meu filho e minha nora vêm para o almoço, eu me desculpava. É temporário. O futuro deles é a prioridade agora, eu repetia para mim mesma. Colocar nossa felicidade em segundo plano parecia o certo a se fazer. Cerca de um mês após o início dessa nova rotina, Lucas me procurou com um pedido mais sério. Mãe, desculpe te pedir isso, mas... Preciso de ajuda financeira, disse ele, com uma expressão de profundo constrangimento. Estávamos os 4 na sala. Não estamos conseguindo pagar o financiamento do apartamento. Fiquei chocada. Quando nos casamos, compramos um apartamento novo na planta. A prestação é de R$ 3.000 por mês, Isabela explicou, com os olhos marejados. Desde que o Lucas foi demitido, não pagamos nenhuma. As cartas de cobrança chegam todos os dias. Se não pagarmos, o banco vai tomar o apartamento. Eu e Ricardo nos olhamos, consternados. R$ 3.000 por mês não era pouco. Perder o apartamento seria terrível, Ricardo murmurou penalizado. Vocês poderiam nos emprestar o dinheiro? Eu juro que pago cada centavo assim que arrumar um emprego, Lucas implorou, ajoelhando-se e curvando a cabeça. Sua postura era de puro desespero.
Era impossível não se compadecer. Meu filho, por que não nos disse antes? Lamentei, sentindo uma dor aguda no peito. Claro que vamos ajudar. R$ 3.000 por mês. Mas por favor, quando você se estabilizar, comece a nos pagar de volta. Claro, mãe. Com certeza. Muito obrigado, ele exclamou com lágrimas de alívio. Pai e mãe, vocês salvaram nossas vidas, Isabela agradeceu, chorando. Suas lágrimas naquele momento pareceram as mais verdadeiras do mundo. Imediatamente fui ao meu escritório e anotei em meu livro-caixa, um hábito que mantenho desde meus tempos de banco. Com minha caligrafia precisa, escrevi: 15 de abril de 2023, empréstimo a Lucas, financiamento imobiliário, R$ 3.000. Mal poderia imaginar a importância crucial que aquele simples registro teria no futuro. 3 meses depois do início das visitas, a atitude do casal começou a mudar sutilmente. Sabe, mãe, essa sua comida é meio antiquada. Não me abre o apetite, Isabela comentou em um sábado durante o jantar, torcendo o nariz para a mesa que eu havia preparado com tanto carinho. Havia um belo rosbife, arroz, feijão fresco e uma salada caprichada. Ela olhou para o prato com um desdém explícito. Antiquada, repeti surpresa. Eram as receitas que eu cozinhava há mais de 30 anos, a comida que havia criado minha família. Ninguém mais come esse tipo de coisa hoje em dia. A senhora não poderia fazer algo mais moderno? Tipo comida de bistrô, sabe? Lucas concordou com a esposa. É, mãe. Pra ser sincero, às vezes a comida de um bom restaurante por quilo parece mais saborosa. Fiquei sem palavras. A comida que era o símbolo do meu afeto, sendo descartada daquela forma. Então, o que vocês gostariam de comer? Perguntei, tentando esconder meu choque. Talvez fosse apenas uma questão de paladar. Hoje eu estou com vontade de comer camarões gigantes, disse Isabela, como se fosse a coisa mais simples do mundo. O Lucas está tão estressado com essa busca por emprego, ele merece um mimo. Naquele dia fui ao mercado e gastei R$ 500 em camarões e outros frutos do mar. Era quase o nosso orçamento de comida da semana inteira, mas eu queria agradar meu filho. Ah, isso sim é vida. Comer assim em casa é um luxo, Lucas disse, devorando os camarões com satisfação. No fim de semana seguinte, o pedido foi um churrasco com picanha de vagil, que me custou R$ 800. Na outra semana, queria um peixe fresco do mercado municipal, o que resultou em uma conta de R$ 600. Nossos gastos semanais com supermercado, que eram de cerca de R$ 200, saltaram para mais de 1.000. Querido, os gastos com comida estão absurdos, comentei com Ricardo. Eu sei. Mas o rapaz está se esforçando para arrumar um emprego, não podemos ser duros com ele, respondeu meu marido, também desconfortável, mas sem coragem de confrontar o filho. Para piorar, começaram os pedidos de ajuda de custo. Mãe, pode me arrumar um dinheirinho? Pediu Lucas ao se despedir em um domingo. Da primeira vez foram R$ 200. Preciso lavar meus ternos, imprimir currículos. Essas coisas custam caro. Claro, meu filho. É para uma boa causa, eu disse, entregando dinheiro. Queria apoiá-lo. Na semana seguinte, o pedido foi de R$ 500. Tenho uma entrevista no Rio de Janeiro. Preciso pagar a passagem de avião e o hotel. No Rio? Que ótima notícia, animei-me. Era uma viagem repentina, mas se era pelo futuro dele, valia a pena. Na semana seguinte foram R$ 1.000. Preciso de um terno novo. O meu está muito batido, pode passar uma má impressão. O entrevistador repara em tudo, mas você já tem ternos bons, argumentei. Mãe, um terno novo passa confiança. A senhora não entende? É um investimento na minha carreira, ele retrucou, impaciente. Isabela interveio. Helena, estamos falando do futuro do seu filho. A senhora quer que ele consiga um emprego, não quer? Cedi, entregando o dinheiro. Eu não queria ser um obstáculo. E meticulosamente anotei cada centavo em meu livro-caixa, sentindo uma crescente inquietação. Será que um processo seletivo realmente custava tanto dinheiro?
Em junho, os pedidos se tornaram ainda mais audaciosos. Mãe, preciso de R$ 1.500. Para que, Lucas? Perguntei, já exausta. Tenho um jantar com os diretores na fase final da entrevista. É num restaurante caríssimo, preciso estar bem vestido e levar dinheiro. Mas a empresa não deveria pagar por isso? Questionei, baseada em minha experiência. Mãe, os tempos mudaram. Hoje em dia o candidato paga. A senhora está completamente por fora do mercado de trabalho, ele disse com um ar de superioridade que me feriu. Eu, que trabalhei 30 anos em um banco, sendo chamada de desinformada. Mesmo assim, dei o dinheiro. Era a entrevista final. Uma semana depois, aquela vaga não deu certo. Mas consegui outra entrevista. Preciso de mais R$ 800, e assim continuou. Em julho veio o pedido mais chocante. Mãe, quero tirar minha carteira de motorista. Algumas vagas exigem, mas você nunca precisou de carteira antes. É que agora estou aplicando para vagas no interior. Preciso de carro para me locomover. Pode me emprestar R$ 6.000? R$ 6.000. Era a maior quantia até então. É muito dinheiro, Lucas. Mãe, é um investimento. Pense nisso como um investimento no meu futuro, ele insistiu. Isabela, como sempre, reforçou o apelo. Assim que o Lucas estiver empregado, nós pagaremos tudo, Helena. É uma promessa. Hesitante, eu transferi os R$ 6.000 para a conta dele. Era pelo emprego do meu filho. Dias depois, enquanto navegava distraidamente pelo Instagram, vi algo que me deixou paralisada. Um post de Isabela. Ela segurava uma bolsa de grife caríssima. A legenda dizia, mimos do dia. Finalmente comprei a bolsa dos meus sonhos. Em outra foto, Lucas exibia um relógio de luxo no pulso. Um presente para mim mesmo. Eu mereço. Mas o que me deixou sem ar foi a série de fotos de uma viagem a um resort de luxo em Angra dos Reis. Fim de semana relaxante para recarregar as energias. Nada como um hotel 5 estrelas. Havia fotos do jantar sofisticado da suíte com vista para o mar, selfies na piscina de borda infinita. O texto de uma das fotos dizia, uma escapadinha de R$ 6.000. Porque a gente precisa desses luxos de vez em quando. R$ 6.000. O valor exato que eu havia dado para sua carteira de motorista. Ricardo, venha ver isso, chamei com a voz trêmula, mostrando o celular para meu marido. Mas o que é isso? Eles não estão trabalhando. De onde vem tanto dinheiro? Ricardo exclamou incrédulo. Bolsa de grife, relógio caro, viagem de luxo. Enquanto nós adiávamos nossos próprios sonhos para ajudá-los, eles viviam uma vida de ostentação. Algo estava terrivelmente errado. A confirmação veio uma semana depois, com um telefonema desesperado de Lucas. Mãe, é uma emergência. Venha para o nosso apartamento agora. Fomos correndo. Ao chegarmos, encontramos os dois pálidos, em um apartamento revirado. Papéis e contas espalhados por toda parte. Mãe e eu. Nós temos algo para confessar, Lucas começou, a voz falhando. Nós temos dívidas. Muitas dívidas. Além do financiamento, pegamos empréstimos em várias financeiras. E estouramos o limite do rotativo de todos os cartões de crédito, Isabela completou, em um sussurro. Um calafrio percorreu minha espinha. De quanto estamos falando? Perguntei, temendo a resposta. Lucas não conseguiu falar. Foi Isabela quem respondeu baixinho, R$ 100.000. R$ 100.000, gritamos eu e Ricardo em uníssono. Era um pesadelo. Como eles acumularam uma dívida tão grande? Depois que fui demitido. Nós não queríamos baixar nosso padrão de vida, confessou Lucas. E eu não queria abrir mão do meu sonho de ser dona de casa. Odeio trabalhar, não queria passar por essa humilhação, disse Isabela. Você odeia trabalhar? Nessa situação, Ricardo a encarou chocado. Os juros são de 18% ao mês. Só de juros, pagamos quase R$ 2.000. Mas para pagar isso, temos que pegar mais dinheiro emprestado de outro lugar, Lucas explicou.
Senti o mundo girar. Eles estavam em um poço sem fundo de dívidas. Mãe, pai. Vocês precisam quitar nossa dívida. 100 mil reais. Somos família, temos que nos ajudar, Lucas disse com uma audácia que me chocou. Vocês têm a aposentadoria, a previdência, o dinheiro guardado. Para vocês, não faria tanta falta, Isabela acrescentou, como se fosse nosso dever. Eles queriam que usássemos o dinheiro da nossa velhice para pagar as dívidas que eles contraíram com luxos e irresponsabilidade. Alguns dias depois, ocorreu um incidente que selou meu destino. Eu e Ricardo finalmente conseguimos fazer nossa sonhada viagem de uma noite para Campos do Jordão. Era nossa primeira folga em 4 meses. Ah, que maravilha este ar da montanha, eu disse, respirando fundo. Sim, meu bem. Por hoje vamos esquecer os problemas do Lucas e relaxar, Ricardo respondeu. Nós relaxamos nas águas termais do spa do hotel, jantamos um fundi delicioso e desfrutamos da companhia um do outro. No entanto, ao voltarmos no dia seguinte, encontramos a porta de casa destrancada. Estranho, eu tenho certeza de que tranquei, comentei. Entramos com cautela. A sala estava uma bagunça. Almofadas no chão, pacotes de salgadinhos sobre a mesa. Alguém havia entrado. Um ladrão? Mas nada de valor havia sido levado. O dinheiro estava intacto, o relógio de Ricardo também. Foi quando abri a geladeira que o horror se revelou. As peças de picanha que um parente nos mandara de presente do sul, que eu guardava para uma ocasião especial, haviam sumido. Os queijos importados, as sobremesas finas, e a garrafa de vinho premiado que Ricardo guardava com tanto ciúme. Tudo desaparecido. Naquele instante, a porta se abriu. Oi, pessoal! Bem-vindos de volta, disse Lucas com a maior naturalidade. A viagem foi boa, Isabela perguntou com um sorriso radiante, como se nada tivesse acontecido. Lucas, Isabela. Vocês entraram aqui sem a nossa permissão? Perguntei, a voz tremendo. Ué, mãe, é a casa dos meus pais. Ficamos preocupados com a segurança, viemos dar uma olhada, Lucas respondeu, sem o menor sinal de culpa. Mas a picanha que estava na geladeira. Ah, aquela? Estava deliciosa. Vimos na geladeira e pensamos que era pra gente. Vocês sempre deixam coisas boas para nós, ele disse, sorrindo. Fiquei muda. E aquele vinho, Ricardo, era espetacular. O senhor tem bom gosto, Isabela comentou com a mesma displicência. A gente não podia vir aqui só porque vocês não estavam? Somos família. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Ser família significava ter o direito de invadir, de consumir, de desrespeitar? No dia seguinte, reuni coragem para conversar com Lucas. Filho, por favor, não entre mais em casa sem avisar. E a picanha? Nós estávamos guardando para uma ocasião especial. A reação dele foi explosiva. Qual é, mãe? Tá me chamando de ladrão? Que absurdo! Não é isso, é uma questão de respeito. Respeito? E vocês, viajando enquanto nós estamos afundados em dívidas? Cadê os 100 mil reais que a gente precisa? Fiquei atonita. O que nossa viagem tinha a ver com as dívidas deles? Vocês são meus pais. É obrigação de vocês me ajudar a pagar, ele gritou. Isabela entrou na briga. Helena, pense bem no que está fazendo. Vocês ficam aí se divertindo e não se importam com o nosso sofrimento? Mas vocês também vivem se divertindo. E nós nunca dissemos que pagaríamos os 100 mil reais. É porque vocês são mesquinhos. Se tivessem nos ajudado mais desde o começo, nada disso teria acontecido. Isabela cuspiu as palavras. Eu perdi a fala. Toda ajuda, todo sacrifício não significava nada para eles. Pior, eles se sentiam no direito de exigir mais. Naquela noite, sentei-me sozinha na sala. Abri meu livro-caixa e somei todos os valores. O total ultrapassava 270 mil reais. Fiquei horrorizada. Em um ano, eu havia dado a eles mais de R$250 mil.
E em troca recebi a ingratidão e a exigência de que pagasse mais 100 mil. Aquilo não fazia sentido. Pela primeira vez, a dúvida se tornou uma certeza. Eles estavam mesmo procurando emprego? Eles realmente nos consideravam família? A noite que mudou tudo chegou de forma inesperada. Por volta das 2 da manhã, acordei para ir ao banheiro e ouvi sussurros vindos do andar de baixo. Será que eles ainda estão acordados? Pensei. Desci as escadas em silêncio, e o conteúdo da conversa me fez parar no meio do caminho, com o coração na garganta. Esses velhos são muito trouxas mesmo, era a voz de Isabela. Prendi a respiração, encostada na parede fria. Pois é. A mamãe parece que vai até pagar os nossos 100 mil de dívida, Lucas respondeu rindo. Meu coração começou a bater descontroladamente. Essa história de procurar emprego é a melhor mentira de todas. Eu não tenho a menor intenção de trabalhar, e eles ainda acreditam. Tive que me apoiar na parede para não cair. A busca por emprego era uma farsa. Eu também não aguento mais trabalhar. Viver do dinheiro dos nossos pais é muito mais fácil. Pra que suar a camisa? Disse Lucas. Exato. E vamos continuar fazendo eles pagarem o financiamento do apartamento. 3 mil por mês não é nada para eles. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. E se tudo der certo, a gente consegue que eles paguem os 100 mil também. É obrigação dos pais pagar as dívidas dos filhos, não é? Claro que é. Somos o sangue deles. No final, sempre vão ficar do nosso lado. Eu não quero trabalhar nunca mais na minha vida, Lucas. E você também não, né? Vamos viver da aposentadoria deles. Pelo que eu vi, eles têm uma grana preta guardada. Eu mal podia acreditar no que ouvia. Viver da nossa aposentadoria. E quando tivermos filhos, a gente joga tudo nas costas da mamãe. Ela vai amar cuidar dos netos, e a gente fica livre para curtir a vida. É uma boa ideia. A mamãe é tão ingênua, tão fácil de enganar. É só falar em procurar emprego que ela acredita em tudo. E a ajuda de custo, que sempre funciona. Começou com R$ 200, agora a gente pede 6 mil e ela dá sem pestanejar. Uma risada cruel ecoou pela casa silenciosa. E aquela picanha estava divina. Nunca poderíamos pagar por uma carne daquela. O vinho também era ótimo. Beber e comer do bom e do melhor com o dinheiro dos velhos é a melhor coisa do mundo. Na próxima vez que eles viajarem, a gente podia pegar mais coisas. Meu corpo inteiro tremia. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Toda a minha preocupação, todo o meu apoio, tudo era baseado em uma mentira. A busca por emprego, as dificuldades, tudo era um teatro para nos extorquir. Mas sabe o que é perigoso? Aquele livro caixa, disse Isabela, o tom de voz subitamente sério. A sua mãe anota tudo. Cada centavo. É verdade. Ela tem essa mania desde sempre. Capaz de ter anotado toda a ajuda de custo. Isso é um problema. Se ela resolver cobrar isso como um empréstimo, a gente se complica. Relaxa. É só dizer que foi ajuda de família. Pais que dão dinheiro para os filhos não podem cobrar de volta. Sei. Mas por segurança, a gente devia dar um sumiço naquele livro. Tremendo, subi de volta para o quarto em silêncio. Deitei na cama, mas não consegui pregar os olhos. Na manhã seguinte, contei tudo a Ricardo. A busca por emprego era mentira, Ricardo. Tudo era mentira. Ele ficou pálido. Fomos enganados. Durante um ano inteiro. O financiamento, a ajuda de custo. E ainda queriam que a gente pagasse mais 100 mil. Nós nos olhamos, um misto de raiva, decepção e uma tristeza profunda nos consumindo. Mas eu tenho tudo registrado, eu disse, mostrando o livro caixa a ele. Isso é uma prova irrefutável, Ricardo afirmou, examinando as páginas. Legalmente, isso é um documento válido. Podemos exigir a devolução de tudo. Decidi procurar a assistência jurídica gratuita da prefeitura. Na terça-feira seguinte, eu estava sentada em frente a um advogado.
Isso é claramente um caso de estelionato, disse o advogado, após analisar meus registros. Com anotações tão detalhadas, a senhora pode exigir o reembolso total do valor. Especialmente o pagamento do financiamento, que se caracteriza como um empréstimo claro. Mas eles são meu filho e minha nora. O parentesco é irrelevante. Um crime é um crime. Na verdade, enganar e explorar a própria família é um agravante moral. As palavras do advogado me deram a coragem de que eu precisava. Se a senhora conseguir gravações, o caso fica ainda mais forte. Provaria a intenção de enganar. A partir daquele dia, comecei a coletar mais provas. Aprendi a usar o gravador do meu celular. Na volta para casa, parei em uma loja de eletrônicos e pedi ajuda a um jovem vendedor. Ele pacientemente me ensinou como iniciar, parar e salvar as gravações. Passei horas praticando. No fim de semana seguinte, quando o casal chegou, apertei o botão de gravar no celular dentro do meu bolso. Mãe, semana que vem vou precisar de mais R$ 1.000. Tenho 3 entrevistas finais, disse Lucas. 3 entrevistas finais? Novamente? Enquanto eu fingia procurar o dinheiro, ouvi Isabela sussurrar para ele: sua mãe é uma boba, muito fácil de usar. Ela ainda acredita. Ela é o nosso caixa eletrônico. É só apertar que o dinheiro sai, Lucas respondeu, rindo baixo. Eu não aguento mais essa farsa de procurar emprego. Ter que ficar bajulando o entrevistador, que saco. Nem me fale. Trabalhar é perda de tempo. É muito mais eficiente pegar o dinheiro dos seus pais. Aquela gravação era a prova definitiva. Continuei gravando as conversas deles por mais algumas semanas, acumulando evidências irrefutáveis. Eles atuavam na minha frente e zombavam de nós pelas costas. Quanto será que eles recebem de aposentadoria por mês? Ouvi Isabela perguntar. Somando tudo, deve dar uns R$ 15.000. Eles trabalharam a vida toda, né? 15 mil? Então a gente podia pedir uma mesada de uns 10.000, o que acha? Ótima ideia. É só dizer que estamos passando necessidade que a mamãe libera a grana. Eu tremia de raiva enquanto gravava. Eles queriam nossa aposentadoria. 2 semanas depois, voltei ao escritório do advogado. São provas excelentes, ele disse, após ouvir as gravações. As expressões caixa eletrônico boba fácil de usar são evidências claras da intenção de cometer fraude. Vamos iniciar os procedimentos legais. O que devemos fazer? Perguntei, determinada. Primeiro, enviaremos uma notificação extrajudicial exigindo a devolução do dinheiro. Se eles não cumprirem, entraremos com uma ação judicial. Planejamos tudo meticulosamente. Vamos somar os valores. O financiamento totaliza R$ 72.000. A ajuda de custos soma R$ 198.000. O total a ser devolvido é de R$ 270.000. É muito dinheiro, murmurei, ainda chocada com o número. É o dinheiro que foi tirado da senhora através de engano. É seu direito reavê-lo. Como faremos a reunião? Perguntei. Marque um encontro com eles em sua casa. Eu estarei presente. Minha vingança estava sendo preparada. Eles não faziam ideia do que os esperava. Com tudo pronto, liguei para meu filho. Lucas, no próximo sábado, preciso ter uma conversa séria com você e a Isabela. É sobre dinheiro. Precisamos resolver isso de uma vez por todas. Lucas, achando que eu finalmente pagaria a dívida de R$ 100.000, respondeu, eufórico. Claro, mãe. Obrigado. Sabia que você ficaria do nosso lado. Obrigada, Helena. A senhora é um anjo. Agora poderemos viver em paz. A voz de Isabela soava aliviada. Mal sabiam eles que aquela seria a pior conversa de suas vidas. No sábado combinado, às 14h, o advogado, Dr. Campos, já estava posicionado em nossa sala de estar. Obrigado por ter vindo, Dr. Campos, eu disse. Estou aqui para garantir que seus direitos sejam respeitados, ele respondeu. Pontualmente o casal chegou. Mãe? Então, você vai mesmo pagar os 100.000 pra gente?
Lucas perguntou, entrando na sala com um sorriso largo, que desapareceu ao ver o estranho sentado no sofá. Quem é ele? Este é o doutor Campos, meu advogado, anunciei com a voz firme. O rosto de Isabela ficou pálido. Advogado? Pra quê? Somos uma família, podemos resolver isso conversando. Lucas protestou, a voz já alterada. Isso é um absurdo. A senhora não confia na gente? Isabela se fez de ofendida. Boa tarde. Peço que se acalmem e ouçam com atenção. O advogado começou com uma calma glacial. Estamos aqui para regularizar algumas questões financeiras. Processar a gente? Você não tem coração, mãe? Lucas gritou. Ignorei-o. O advogado abriu uma pasta. De acordo com os registros da senhora Helena, ao longo do último ano, foram feitos empréstimos a vocês totalizando R$ 270 mil. Empréstimo? Era ajuda. É obrigação dos pais ajudar os filhos, Isabela gritou. O advogado mostrou o livro caixa. Aqui estão os registros detalhados. 72 mil para o financiamento imobiliário e 198 mil em ajudas de custo. A senhora anotou tudo? Que mesquinharia! Lucas esbravejou. Mas o advogado continuou, registros impecáveis aliás. A experiência da sua mãe como gerente de banco é notável. 270 mil? Isabela sussurrou, horrorizada. Eles jamais imaginaram que eu teria um controle tão preciso. Além disso, temos provas de que a alegação de busca por emprego era falsa, com o único intuito de obter vantagens financeiras. É mentira. A gente estava procurando, sim. Lucas tentou se defender. Então, por favor, ouçam esta gravação, disse o advogado, apertando o play no celular. A voz de Lucas encheu a sala. Viver do dinheiro dos nossos pais é muito mais fácil. Pra que suar a camisa? Gravar a gente é crime. É ilegal, Lucas gritou em pânico. Não em sua própria casa. Esta gravação é uma prova válida de fraude, respondeu o advogado. Foi só uma brincadeira. A gente não falou sério. Isabela tentou, a voz trêmula. A parte em que vocês chamam sua mãe de boba fácil de usar, e caixa eletrônico, também foi uma brincadeira? O advogado perguntou. O rosto de Isabela ficou branco como papel. Mãe, por favor, nos perdoe. A gente estava desesperado. Lucas implorou, a arrogância se desfazendo. Nós erramos, Helena, mas vamos mudar. Isabela choramingou. Foi a minha vez de falar. Mudar? Vocês estavam planejando nos pedir R$ 10 mil por mês da nossa aposentadoria. Vocês gastaram nosso dinheiro com bolsas de grife e viagens de luxo. Invadiram nossa casa, comeram nossa comida. E ainda queriam que pagássemos uma dívida de 100 mil que vocês fizeram. Onde está o arrependimento nisso? Eles ficaram em silêncio. Exijo a devolução integral dos R$ 270 mil, declarei friamente. A gente não tem esse dinheiro. E a nossa dívida de 100 mil? A voz de Lucas era um misto de raiva e desespero. Isso é problema de vocês. O prazo para o pagamento é de 1 mês. Caso contrário, entraremos com uma ação judicial. A gente nunca vai conseguir pagar isso, Isabela soluçava. Por favor, mãe. Lucas se jogou no chão, em um gesto teatral. Eu errei. Me dá outra chance. Pai, não nos abandone. Somos sua família. Isabela agarrou o braço de Ricardo. Mas nossa decisão estava tomada. Chance? Depois de nos chamarem de trouxas e fáceis de usar, Ricardo disse, com uma dureza que eu raramente via nele. Aquilo não era o que a gente pensava de verdade. Eu juro, Lucas gritou. Eu vou trabalhar. Eu faço qualquer coisa. Por favor, nos perdoem, Isabela implorava. A conversa está encerrada. Iremos proceder com as medidas legais, o advogado anunciou. Não. Mãe, por favor. Não destrua a minha vida, Lucas berrou. Pai. Mãe. Nos ajudem. Era o último apelo desesperado de Isabela.
Pessoas que enganam e exploram a própria família deixaram de ser família para nós, eu respondi com a voz vazia de emoção. O fim da vida de vocês é responsabilidade de vocês mesmos, Ricardo concluiu. O advogado deu o golpe final, o processo será iniciado. 2 semanas depois, a notificação judicial chegou ao apartamento deles. O documento exigia o pagamento integral de R$270 mil e os avisava da ação civil em caso de não cumprimento. A vida deles virou de cabeça para baixo. Tiveram que vender o apartamento, mas o valor não cobriu o financiamento, deixando uma dívida de R$200 mil com o banco. A venda de suas roupas e acessórios de grife rendeu apenas R$10 mil. A dívida de 100 mil com as financeiras com juros absurdos só crescia. Lucas começou a trabalhar como servente de pedreiro, ganhando por dia. Um trabalho brutal que lhe rendia, nos bons meses, R$2 mil. Isabela conseguiu um emprego no turno da noite em uma fábrica, na linha de produção, ganhando um salário mínimo. O orgulho de ex-esteticista de luxo foi esmagado pela realidade. Com uma renda conjunta de pouco mais de R$3 mil, eles tinham que pagar os juros das financeiras e a parcela de R$5 mil do nosso acordo judicial. Sobravam migalhas para viver. Mudaram-se para uma kitchen na periferia e sua alimentação se resumia a pão e macarrão instantâneo. A dívida principal com as financeiras permanecia intacta. Era o início de um inferno sem fim. 1 ano depois, eles finalmente terminaram de nos pagar os R$270 mil. O esforço desumano cobrou seu preço. Lucas, com o trabalho pesado, lesionou a coluna e os joelhos. Aos 30 anos, andava como um velho e não tinha dinheiro para tratamento. Isabela, com o trabalho na fábrica, tinha as mãos calejadas e a pele do rosto, antes impecável, estava cinza e envelhecida pelo cansaço das noites mal dormidas. Envelheceram 10 anos em um. Nossa vida, por outro lado, floresceu. Sem a despesa do financiamento deles e com os R$270 mil de volta em nossa conta, nossa situação financeira ficou ainda mais confortável. Retomamos nossas viagens, agora para hotéis ainda mais luxuosos. Com o dinheiro recuperado, realizamos o sonho de viajar pelo mundo. Europa, Sudeste Asiático, Austrália. Voltei para meu clube do livro, fiz novas amizades. Ricardo voltou para o golfe e começou a ter aulas de cerâmica. Passaram-se 5 anos. Lucas, com a saúde debilitada, não consegue mais trabalhar e vive de bicos. A dívida com as financeiras continua, e soube que ele pensa em pedir auxílio-doença. Isabela continua na fábrica, mas vive doente e corre o risco de ser demitida. A dívida de R$100 mil com os juros acumulados tornou-se impagável. Soube que estão à beira do divórcio. Enquanto isso, nós aproveitamos nossa velhice dourada. Viajamos pelo Brasil todos os meses e no próximo, vamos para a Patagônia. Hoje de manhã, enquanto tomava café com Ricardo no jardim, admirando minhas rosas, pensei, ainda bem que eu sempre anotei tudo. Sua disciplina nos salvou, meu bem, Ricardo respondeu. Olhamos para o panfleto da viagem. Que tal voarmos de primeira classe desta vez? Sugeri. Com certeza. É o nosso dinheiro, suado e merecido. Vamos usá-lo para o nosso bem-estar. Percebi então a importância de manter registros. Meu hábito metódico foi nossa salvação. Se eu não tivesse as provas, talvez nunca tivéssemos recuperado o que era nosso. Ser família não significa aceitar abusos. Quando somos enganados, temos o direito e o dever de nos defender. Não importa a idade, devemos proteger nossa vida e nosso patrimônio. Escrevo estas últimas linhas a bordo de um avião, na primeira classe, a caminho da Nova Zelândia. Ao meu lado, Ricardo folheia um guia sobre safaris na África, já planejando nossa próxima aventura. A segunda vida, que começou aos 61 anos, graças aos meus registros, me deu a verdadeira liberdade. Recuperamos cada centavo com juros. E com esse dinheiro estamos conhecendo o mundo. A todos que possam estar passando por algo semelhante, digo, não aceitem o inaceitável. Registrem tudo, guardem provas e defendam seus direitos. A idade não é uma barreira.
A coragem de lutar pelo que é certo pode mudar o curso da sua vida a qualquer momento. O mar azul e as nuvens brancas que vejo da janela são de uma beleza estonteante. Esta é a verdadeira liberdade. O tempo em que éramos chamados de trouxas parece uma memória distante. A humilhação e a raiva daquela época se tornaram um combustível para a felicidade que vivemos hoje. Esta é a nossa história de vitória. E espero que seja